Juliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus. Nós estamos na série Evangelhos e hoje eu quero pegar com você aqui no capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. No versículo 3 ele diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Bom, ontem nós estávamos falando do capítulo 4. Jesus, ele curou pessoas, ensinou multidões, ele fez milagres, ele realizou proezas. Diz o apóstolo João que Jesus fez tantos milagres que, se fosse para registrar, não se caberia nos livros do mundo inteiro, de tantos testemunhos de pessoas que foram curadas, libertas de diversos males. Só que é interessante aqui, quando nós entramos no capítulo 5, a partir do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, Jesus ele está no Sermão da Montanha, o sermão mais famoso do mundo, onde ele ensina coisas sobre a vida, sobre o cotidiano. Ele ensina sobre adoração, sobre oração, sobre como lidar com as pessoas à nossa volta. Ele traz muitos ensinamentos preciosos sobre a vida. E é interessante a observação desse texto que nós lemos, que Jesus, ele viu que as multidões se ajuntavam em sua volta. Quando ele percebeu que a multidão estava vindo até ele, e o interessante é que as multidões se ajuntavam a Jesus, e por mais que parecia que elas estavam ali do lado de Jesus por causa dos milagres, na verdade a multidão estava com fome e com sede dos ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos de Jesus eram principais, essenciais no seu ministério. Foi por causa dos seus ensinamentos que ele conseguiu a atenção dos seus discípulos. Foi por causa dos seus ensinamentos que ele conseguiu a atenção das pessoas. Os milagres explodiram Jesus, mas os seus ensinamentos foram a base, porque, como eu disse ontem, a palavra de Deus, ela vem antes do milagre. Então, primeiro é o ensinamento da palavra de Deus. Então, quando Jesus ele estava ali, um certo dia, depois de ter já curado muitas pessoas, de realizado milagres, a próxima narrativa de Mateus é que um certo dia Jesus viu as multidões se ajuntarem. E quando ele viu as multidões se ajuntarem, ele subiu à encosta do monte. Ele subiu ao monte e ali se sentou. Ele subiu no lugar de ensino, ele estava embaixo, então ele subiu a uma posição de ensinador. Os seus discípulos se reuniram ao seu redor e ele começou a ensiná-los. Ele subiu a um lugar onde, de certa maneira, a voz dele seria ecoada mais longe, onde ele começou a ensinar os seus discípulos, e o ensinamento da palavra de Deus, ele deve ser desejado por nós. Se você for ao templo, se você for a uma reunião, qualquer lugar que você for, onde estiver sendo ensinada a palavra de Deus, vá. E vá mesmo. Vá com o pensamento de querer aprender. Não chegue na casa de Deus, na presença de Deus, em lugar nenhum, apenas esperando. Eu vou no culto porque eu quero ver Deus falar comigo, eu quero ver milagres, aí eu quero ver revelação, aí eu vou na igreja porque eu quero ver o que vai acontecer lá, aí eu vou lá na igreja porque eu quero ver o meu irmão fulano de tal, a irmã ciclana, aí eu quero isso, eu quero aquilo, aí eu quero sentir o arrepio, eu quero sentir isso, eu quero sentir, né? Na verdade, muitas pessoas estão vivendo à base de sentimentos, e sentimento não muda a nossa vida. O que muda a nossa vida é o ensinamento da palavra de Deus, é a transformação, a renovação da nossa mente. Quando os seus pensamentos são moldados, quando os pensamentos de Deus, eles entram e fazem parte dos seus pensamentos, ou seja, quando você para de pensar como você e começa a pensar como seu Criador, aí sim a sua vida é transformada. Então, a maior bênção de todas é o que nós aprendemos de Deus.
É os ensinamentos dele que são guardados dentro do nosso coração. Por isso que a palavra nos incentiva a ensinar. Jesus, quando ele disse para os discípulos pregarem o evangelho, ele destacou o ensino. Ensinem as nações, ensinem as pessoas a guardarem a minha palavra, a guardar tudo que eu falei para vocês. Então o ensinamento, ele começou através de Jesus. Jesus começou a ensinar, não é só pregar, não é só momentos. A gente tem que entender uma coisa, que quando nós nos reunimos diante da palavra de Deus, quando nós nos reunimos nos cultos, tem que ser, gente, tem que ser para aprender. Você tem que aprender alguma coisa. Se você vai num culto e volta para casa sem aprender nada da palavra de Deus, você voltou vazio, porque arrupio, qualquer outro tipo de sentimento, sensação, isso aí não muda a nossa vida. Não muda mesmo, não muda nada. O que muda a vida do crente, que faz ele parecer mais com Jesus, são os ensinamentos da palavra de Deus. São os ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Então, quando Jesus viu a multidão, ele viu uma multidão que carecia ser ensinada. Ele viu uma multidão que precisava de ensinamento. Ele viu uma multidão que precisava saber a lidar com as coisas da vida. Porque ao invés de dar carona, é muito melhor ensinar a dirigir. Ao invés de carregar no colo, é muito melhor ensinar a andar. Porque o que adianta eu orar por você, você me pedir oração, eu orar por você e você... Não tem problema a gente orar, a gente tem que orar sim uns pelos outros. Mas melhor do que você viver da oração dos outros, é melhor você aprender a orar. Porque se você aprende a orar, se você aprende a falar com Deus, as coisas ficam muito melhores. Eu estava até contando para a menina que trabalha com a gente aqui na Rádio Mais, hoje deu um sol aqui em Nova Serrana. Ontem à tarde, à noite, eu cheguei em casa e tudo molhado, gente, roupa que não seca no varal, e tá na varanda, mas não seca. E eu falei com o Senhor, Pai, no nome de Jesus, amanhã o Senhor podia abençoar que aqui em Nova Serrana desse sol, para poder secar essas roupas e dar uma secadinha na parede também. E deu sol. E foi uma oração simples, porque quando você aprende a falar com o Pai, quando você aprende a falar com o Senhor, quando você sabe orar, você não precisa de ninguém ficar pedindo oração para você e das outras coisas. É importante a gente saber. Então, o mais importante é saber. Jesus, ele queria ficar só orando pelas pessoas? Não, ele ensinou no Pai Nosso. Ele ensinou a oração do Pai Nosso, é um ensinamento. Nós vamos passar por ela aqui nessa série de Mateus. Então, ela é um ensinamento sobre como orar. Ele ensinou a jejuar. Porque melhor do que eu querer jejuar por você, querer jejuar pela sua causa, é você aprender a jejuar pela sua própria causa. Melhor do que eu querer orar por você e fazer uma oração poderosa, mas a gente tem que orar uns pelos outros sim. Mas você também precisa saber orar. É melhor eu ensinar você a orar. Não é melhor eu ensinar você a orar? Melhor do que ficar carregando. Gente, depender de carona é ruim demais. Melhor do que eu querer te dar carona, é melhor eu te ensinar a dirigir. Você vai ficar muito mais independente. Então a gente precisa entender uma coisa. Ir na casa de Deus, ir na presença de Deus, é pra gente aprender. A palavra fala que os ministérios, pastores, evangelistas, apóstolos, todos os ministérios, doutores, todos profetas, é para aperfeiçoar os santos, para que eles saibam fazer uma boa obra, a obra do ministério, a obra de Cristo, a obra de evangelização que o Senhor nos confiou, a obra de anunciar as boas notícias do reino de Deus e dizer que Jesus está voltando, que Jesus veio sim em carne, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, que Ele está sentado à direita de Deus nos céus e que Ele vai voltar para nos buscar. Essas são as boas notícias de Deus. As boas notícias, que Deus está conosco, que Deus pode sim mudar a nossa história, que Deus pode sim curar as nossas doenças, que Deus pode sim perdoar nossos pecados, que Deus pode sim nos fazer uma pessoa melhor. Essas são as boas notícias do reino de Deus, a vida eterna. E o Senhor conta comigo e com você. Então nós temos que ensinar as nações. Eu não estou aqui, gente, pregando para vocês todos os dias com a intenção de emocionar você. Ou de falar uma pregaçãozinha para você arrupiar. Não, eu quero que você aprenda. Eu estou aqui, eu sei que o Senhor me colocou, eu tenho muita ciência de que Deus me colocou aonde eu estou. E Ele tem me levado aonde Ele tem me levado para ensinar. E é para ensinar que nós devemos entender o chamado de Deus. Não é arrepio. Eu já falo, gente, eu não sou contra essas coisas.
Mas eu sou contra as oportunidades desperdiçadas para ensinar e não ensina. Jesus viu as multidões. Jesus olhou as multidões. Jesus viu as multidões se aproximando. E o que ele fez? Ele subiu no monte. Ele se sentou num lugar onde todo mundo poderia ouvi-lo. E ele começou a ensinar. Porque quando eu vejo uma multidão diante de mim, quando eu vejo pessoas vindo, pode ser 1, 2, 3, seja lá qual for, eu tenho o prazer de ensinar. O principal propósito é ensinar a vida eterna. É ensinar a palavra de Deus, gente. É falar da palavra de Deus. Então, pastores, apóstolos, evangelistas, pregadores, tenha compromisso em ensinar. Porque eu não posso querer carregar as pessoas no meu colo. Eu não posso querer carregar as pessoas nos meus ombros. Eu não posso querer carregar as pessoas, querer resolver o problema das pessoas. Querer que as pessoas fiquem dependentes da minha oração, que as pessoas fiquem dependentes do meu jejum, dependentes do meu sacrifício. Não, nós cuidamos uns dos outros. A palavra fala que nós temos que cuidar uns dos outros. Mas eu também preciso ensinar. A pessoa que está na igreja há 20 anos, 30 anos, não sabe andar sozinha com as próprias pernas. Crente de 30 anos, de 10 anos, não sabe expulsar um demônio. Crente de 10, 15, 20 anos, não sabe fazer uma oração, não sabe testificar de Jesus, não sabe falar um versículo da Bíblia de cor. Nós precisamos ensinar. Nós precisamos ensinar. Cada oportunidade, cada vez que você tiver oportunidade, seja em qualquer lugar, aprenda a palavra de Deus e ensine. Primeiro a gente aprende pra gente, tá? Eu não aprendo a Bíblia pros outros. Eu não aprendo a Bíblia com a intenção de pregar, não. Primeiro eu aprendo pra mim. Porque eu preciso da vida eterna que a palavra de Deus tem. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do meu Criador. Eu preciso do meu Cristo. Eu preciso da graça que Ele dispôs para minha vida. Eu preciso dele com todas as minhas forças. Eu preciso dele, a minha vida é dele. Eu preciso dele. E quando eu busco ele para minha vida, automaticamente a presença dele vai transbordando através de mim. E aquilo que ele me ensina, eu ensino também. Porque é uma fonte que vem a jorrar de dentro de nós. E Jesus disse, de graça vocês receberam, então deem de graça. Ensine de graça, fale de graça, compartilhe, não permita que a sua voz fique calada. Abra a tua boca e eu a encherei. Porque Jesus olhou para as multidões, ele viu as multidões se aproximando dele e ele subiu no monte para sentar-se e ensinar. E ele começou a ensinar. Ele abriu o coração dele para aquelas pessoas. Ele abriu o coração dele, ele tirou do coração dele o que estava lá dentro, palavras de vida eterna, e começou a ensinar aquela multidão. Ele começou a alimentar aquela multidão, a alma daquela multidão. Porque primeiro somos nós, a nossa alma, o nosso ser interior, a nossa mente que precisa aprender de Deus. Jesus, ele poderia trazer um microchip e colocar um microchip de conhecimento do reino de Deus na cabeça de todo mundo? Se ele quisesse, ele poderia sim, mas não. Ele fez da maneira mais prática, mais incrível, porque ele conhece a nossa estrutura. Ele falou, ele ensinou, ele falou uma coisa por vez, uma situação por vez. Ele abriu o coração dele, ele abriu os mistérios de Deus e começou a ensinar as pessoas sobre a vida. Porque Deus, ele conhece a gente, ele sabe que a gente não precisa, a gente não é uma máquina para poder implantar um chip e pronto, implantou um chip aqui, eu já sei tudo, não. A palavra nos ensina, quem tem ouvidos ouça, quem tem sede vem e beba de graça da água da vida. E o primeiro ensinamento de Jesus aqui, quando ele começou a ensinar as multidões. E o ensinamento, ele é primordial. Eu quero dizer para você que está me acompanhando aqui agora, você que vai ver esse vídeo depois, em nome de Jesus, a partir de hoje, quando você for ao culto, quando você for ao templo, a um grupo pequeno, a uma célula, a qualquer lugar onde a palavra de Deus vai ser pregada, vá para aprender. Abra os seus ouvidos para você aprender.
a sua atenção para você aprender. Se você vai num lugar onde não tem ensinamento da palavra, então vai para outra igreja, vai para outro lugar. Mude de lugar, porque o importante, o mais importante de tudo, é se aproximar para aprender. O ensinamento é primordial, essencial, indispensável. Não podemos, gente, não podemos mais ficar brincando de mexer com a emoção das pessoas. Música mexe com a emoção das pessoas, tudo mexe com a emoção das pessoas. Nós somos seres emotivos. Nós precisamos ensinar a vida eterna. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus. Nós precisamos ensinar o caminho da vida. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Jesus está às portas. Nós estamos mais perto daquele grande dia. E o diabo, o inferno, tá todo mundo desesperado. Sabe para quê? Para poder segurar o maior número de pessoas aqui na terra e levá-las para o inferno. O reino das trevas não brinca. Não brinca. E a gente está sabendo, a gente está vendo que o reino das trevas não está brincando. Estão querendo levar os adolescentes, os jovens, as crianças, está querendo levar todo mundo. Está querendo mudar a mente e manipular a mente de todo mundo. Então nós precisamos urgentemente aprender as escrituras. Porque se você não aprende as escrituras, sua mente vai ser cauterizada pelo inferno. Se você não aprende a palavra da vida eterna, você está correndo um grande perigo de ser enganado e perder a sua salvação. Porque a sua mente está sendo cauterizada pelo inferno. Através de tudo que o diabo tem usado os seus servos para colocar nas redes sociais, Facebook, internet, tudo isso aí. Só porcaria, um monte de mentira. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. É tempo de despertamento espiritual. É tempo de ler a palavra e ensinar. Aprenda e ensine para o seu irmão. Aprenda e ensine para os seus filhos. Aprenda e ensine para sua esposa. Conhecer uma coisa nova na palavra de Deus, ensine, fale até para os cachorros. Porque quando você abre a boca e fala, você está fixando na sua mente. Você está pregando para você também. E essa palavra vai ficando mais fixa dentro de você. É tempo de nós acordarmos, igreja. Para de querer movimento, querer auê, querer revelação, querer essas coisas assim. Para de correr atrás de milagres. Acorda. Coloca a palavra de Deus na sua mente, no seu coração. Para que você não pereça com as pessoas que vão perecer. Sem conhecimento o povo perece. Mas Deus está levantando uma geração de homens e mulheres cheios do Espírito Santo para poder ensinar a palavra e as virtudes do reino de Deus sem medo, sem vergonha e com muita coragem. E essa pessoa pode ser você. Essa pessoa é você. Essa pessoa sou eu. Então vamos nos levantar e vamos ensinar as pessoas. Porque as multidões estão aí. As multidões estão se aproximando. As multidões estão perto de nós. E nós devemos fazer igual o nosso Cristo. Devemos fazer como o nosso Senhor Jesus. Subir no lugar de ensinamento, assumir a nossa posição e começar a ensinar. É hora de abrir a boca e falar do reino de Deus. É hora de ensinar dentro das famílias, dentro das casas. É hora de falar para os seus parentes. É hora de pregar para os seus amigos de infância. É hora de você tomar posição e parar com esse negócio de ficar com vergonha de falar que é crente. Ser crente não é moda. Tá? Ser gospel não é moda. Inventaram uma modinha gospel aí. Mas não tem nada de moda. Nada de moda. Para com isso. Vira crente de verdade. Vamos assumir a nossa posição. É hora de começar a pregar para os seus colegas de trabalho. É hora de começar a falar com seus parentes do Senhor Jesus. Você não pode ir nas reuniões e se misturar. Pensar que você é uma pessoa comum. Você não é uma pessoa comum. Você não é como as outras pessoas. Você não é dessa terra. Você não é desse mundo. Então é hora de acordar. É hora de assumir posição. É hora de ver as multidões se aproximando e subir no monte e começar a ensinar. O Senhor está convocando você. Está falando com você mesmo. Você que está agora me acompanhando. Deus está falando com você. É hora de você assumir sua posição e começar a ensinar. Porque Ele nos chamou para isso. Amém? Nesse momento eu convido você a orar comigo. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Jesus. O Senhor é bom, Tua misericórdia é para sempre. Eu oro pedindo ao Senhor que, mediante essa palavra, que nós possamos assumir essa posição. Ô Jesus, como é bom aprender da Tua palavra, como é bom aprender do Senhor. Eu nunca imaginei pregar coisas que eu tenho pregado esses dias, e eu sei que o Senhor tem fluído aqui através da minha vida. E eu oro pedindo ao Senhor que o Senhor venha levantar homens e mulheres, velhos e crianças, pessoas cheias do Espírito Santo com ousadia e com autoridade, para ensinar as nações.
Não é tempo de ficarmos parados, não é tempo de ficarmos quietos, não é tempo de ficarmos camuflados, não é tempo de ficarmos confortáveis. É tempo de ensinar as nações, é tempo de despertamento, e o despertamento é quando nós voltamos para a tua palavra, porque a tua palavra é o próprio Cristo manifestado. Que nós possamos anunciar a mensagem a tempo e fora de tempo. Jesus, como é profunda a tua palavra, como a tua palavra é maravilhosa, como a tua palavra é viva, como a tua palavra é eficaz, como a tua palavra é mais penetrante que qualquer espada afiada de 2 gumes, como ela vai na divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, como ela discerne os nossos pensamentos e intenções. Desperta a tua igreja, desperta-nos, desperta esse homem, essa mulher, levanta-nos com uma voz profética nesse tempo. É o que eu te peço. Em nome de Jesus, toda enfermidade, toda dor, todo mal, Senhor, que está sobre a vida desse ouvinte, dessa ouvinte, que no nome de Jesus caia por terra, que possamos esquecer as nossas coisas e começar a caminhar em direção às tuas coisas, que possamos trabalhar em prol do reino de Deus, porque enquanto nós fazemos a obra do Senhor, o Senhor cuida das nossas vidas. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus te agradeço. Amém e amém.